e erguendo os gládios e brandindo as hastas, no desespero dos iconoclastas, quebrei a imagem dos meus próprios sonhos. Meu coração tem catedrais imensas, templos de priscas e longínquas datas, onde um nume de amor, em serenatas, canta a aleluia virginal das crenças. Na ogiva fúlgida e nas colunatas vertem lustrais irradiações, intensas cintilações de lâmpadas suspensas, e as ametistas e os florões e as pratas. Como os velhos templários medievais, entrei um dia nessas catedrais e nesses templos claros e risonhos. E erguendo os gládios e brandindo as hastas, no desespero dos iconoclastas, quebrei a imagem dos meus próprios sonhos. Esse poema que vocês acabam de ouvir é do poeta Augusto dos Anjos e está neste livro aqui. Particularmente este exemplar, que é de 1971, corresponde à 31ª edição dessa obra do Augusto dos Anjos, que depois teve outras tantas reedições. Esse livro, ou melhor, este exemplar, tem uma história que eu quero compartilhar com vocês. Em meados da década de 70, quando eu ainda aluno da Universidade Federal do Amazonas, eu tinha um amigo cuja família era de Manacapuru, município a 100 quilômetros de Manaus. Num determinado fim de semana, fomos, eu e esse amigo, a um passeio em Manacapuru e, em lá chegando, ele me levou para conhecer a casa onde havia passado a sua infância e onde seus pais e avós sempre moraram. A casa estava abandonada. A frente estava deteriorada, mas intacta. E aí nós entramos. Estava praticamente tudo destruído, as paredes internas, no chão. E num dado momento eu visualizei num cantinho o que me parecia um livro. Não hesitei. Aproximei-me, consegui tirar os detritos que estavam sobre aquilo que eu achava que era um livro. E, de fato, quando peguei nas minhas mãos, puxei aquele objeto, era exatamente este livro aqui. Mas ele estava numa situação triste, numa situação deplorável. As páginas estavam soltas, a capa estava um pouco rasgada. Enfim, eu o abracei como se abraça uma criança, né? Isso faz quem gosta de livros. E o levei para casa com o maior carinho, claro, com a autorização do meu amigo. Ele ficou algum tempo guardadinho até que eu resolvi mandar restaurá-lo. Um primo meu chamado Arthur Senna, que costuma operar milagres com livros, recebeu aquele material todo deteriorado e uma semana depois me entregou essa joia de volta, com capa dura, plastificada para proteger esse material e
com as páginas devidamente organizadas e lavadas. Portanto, quando eu fui buscar o livro e o peguei das mãos do Arthur, ele estava, inclusive, cheirando a livro novo. E ele está comigo, este exemplar, portanto, está comigo há praticamente 45 anos. Quanto ao Augusto dos Anjos, ele foi um daqueles tantos artistas da palavra ignorados pelo público e pelos críticos de sua época. A impressão que dá é que à época, se um poeta não se enquadrasse em uma daquelas categorias tradicionais da literatura, ele era considerado uma espécie de pária. E assim aconteceu com Augusto dos Anjos. Seria ele parnasiano? Seria ele simbolista? Tempos depois, aventaram a possibilidade dele ser pré-modernista. Ora, a melhor resposta para isso aparece aqui num texto escrito pelo Horry Soares, que foi seu amigo. Isso de escolas é esquadria para medíocres. Só existe uma regra de escrita: a do escritor apoderar-se de sua língua e manejá-la de acordo com o seu individualíssimo sentir. Eu hoje penso da mesma forma. Que importa se o autor enquadra-se num estilo literário ou outro? Importa que ele sensibilize o público que lê sua obra. Mas, além disso, há uma série de outros detalhes sobre a vida e a obra de Augusto dos Anjos. Conta esse amigo deles, o Horris, um detalhe interessante, curioso. O Augusto dos Anjos compunha seus poemas primeiramente de cabeça. Ele ficava percorrendo a sala da casa dele de uma ponta a outra, compondo os seus poemas. E quando se tratava de sonetos, segundo ainda esse amigo, curiosamente, ele costumava iniciar a construção do soneto pelo último terceto. Não é curioso? De tal modo que ele só passava para o papel quando o poema estava devidamente pronto na sua cabeça. Há uma outra história que ressalta muito bem ainda esse desdém que se teve pelo Augusto dos Anjos, pelo fato dele ser um poeta diferente de tudo o que até então estava posto no campo da literatura. Conta esse mesmo amigo dele que certa vez ele e um outro amigo chamado Heitor Lima casualmente se encontraram com Olavo Bilac. E aí eles disseram para o Olavo Bilac, isso 2, 3 dias após a morte do Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos morreu com 30 anos de idade. Eles contaram para o Olavo Bilac que o Augusto dos Anjos tinha falecido. O Olavo Bilac teria dito o seguinte: e quem é esse Augusto dos Anjos? E aí o Heitor Lima respondeu: grande poeta. Ao que o Olavo Bilac retrucou: grande poeta? Não o conheço, nunca ouvi falar nesse nome. Sabem alguma coisa dele? E aí o Heitor Lima leu ou declamou
o poema chamado Versos a um Coveiro, de Augusto dos Anjos. O Bilac ouviu pacientemente e vejam só, ao final falou assim: era este o poeta? Ah, então fez bem em morrer. Não se perdeu grande coisa. Bom, depois disso, a obra do Augusto dos Anjos teve dezenas de reedições, desde a primeira edição custeada pelo próprio autor e por um amigo. Esta minha edição, conforme eu falei, é de 1971, mas há, inclusive, uma edição bem mais recente, olhem, uma edição da editora Valer, certo? Se tiver interesse na obra do Augusto dos Anjos, aqui está uma edição bem recente e à disposição de vocês. Mas, bom, não dá para falar de Augusto dos Anjos sem falar de um dos poemas mais conhecidos dele, Versos Íntimos. Mas Versos Íntimos eu vou deixar que vocês acompanhem a leitura da minha querida amiga, professora Patrícia Mello, que é fã do Augusto dos Anjos. Nós gravamos com ela Versos Íntimos em 2016, num projeto que desenvolvemos no antigo Café com Texto, em Manaus. O projeto chamava-se Poesia no Café. Com vocês, então, Versos Íntimos com a Patrícia Mello. Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente em gratidão, esta pantera foi a tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo. Acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém ainda causa pena na tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Até a próxima.